Olá, galera. Como vencer a ansiedade e ter resiliência mental e ter uma mente inabalável? É isso que vamos falar hoje. Galera, quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de preocupação excessiva. Por quê, galera? A ansiedade é isso. É uma preocupação excessiva. É um medo constante. Medo das situações cotidianas, simples, mas a gente tem medo, a gente fica com medo de acontecer alguma coisa a qualquer momento, certo? E por que isso acontece? Galera, o mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse sempre esteve enraizado no ser humano. Porque se você for pensar lá na pré-história, lá nos primórdios do homem primitivo, eles tinham medo e esse medo era jogado sobre eles a adrenalina, que é o hormônio da luta ou fuga. E com isso eles fugiam ou lutavam com o animal, conseguindo a pele, conseguindo o alimento ali, a carne para comer, e com isso botando o gênero humano, fazendo com que a gente se multiplicasse, né? Fazendo com que a gente sobrevivesse e chegasse aqui a esse estado aonde nós chegamos. E hoje, de que as pessoas têm medo? Galera, hoje o medo ele é subjetivo. O medo é aquele medo de algo acontecer iminente. Então, quando isso está bem visível, o que acontece? Libera-se um hormônio de cortisol e adrenalina, uma carga excessiva. E aí você vai ter aquelas dores físicas, né? Que é aquela reação física que é taquicardia, sudorese, cabeça doendo, sua cabeça vai doer, os seus músculos vão ficar tensionados e isso só vai passar depois que você tomar algum remédio ou depois que você urinar, né? Porque aquele hormônio que foi jogado na sua corrente sanguínea, ele só vai ser colocado para fora depois que você urinar ou suar muito. Então, mas aí, galera, a gente fica pensando, né? Neto, tem como você falar por que as pessoas são medrosas, são ansiosas, as pessoas têm medo demais, aquele medo constante? Galera, isso acontece por causa da tela, por causa dos programas que a gente assiste, os programas que trazem de desgraça, que traz traição, que traz situações que a gente vai colocando pensamentos ruins no nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente, galera, é assim, porque a gente compreende o mundo pelos nossos sentidos. E aí toda vez que você vê, toda vez que você sente, toda vez que você toca em algo, aquilo vai gerar pensamentos. E aquele sentimento, com aquele pensamento, ele se torna uma imagem e que você vai armazenando no seu subconsciente. E aí, quando você vai fazendo isso constantemente, isso vai tornar um padrão, isso vai tornar hábitos, e o hábito forma padrão. Então, quando você fica demais nas telas, em frente às telas, assistindo programas lixo, assistindo programas sensacionalistas lixo, quando você fica ouvindo música lixo, quando você participa de cochicho, falar mal dos outros, não sei o que, isso, galera, vai fazendo com que você vai enraizando pensamentos positivos dentro de você. E aí você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo de acontecer algo nesse sentido com você. Galera, é muito importante que a gente
saiba filtrar, né? A gente tem que saber filtrar aquilo que vai ser armazenado. Por quê? Por que isso ocorre? Porque, galera, veja só, nós temos o nosso consciente, né? E nós temos o nosso subconsciente ou inconsciente. E nós temos o ambiente percebido. Então, o que acontece? Quando a gente vê algo, né? Igual eu estava falando para vocês, que a gente enxerga o mundo, a gente vê o mundo através dos nossos sentidos. E quando a gente acaba não examinando, não ficando consciente do que a gente está pensando, a gente vai armazenar pensamentos negativos. E a gente vai armazenando. E galera, olha só, o nosso subconsciente, ele não tem noção do que é bom ou ruim, do que é bem ou mal. Ele só vai registrando. Você tem que analisar a sua mente como um jardim. O jardim e o jardineiro, vamos fazer essa analogia. Veja só, o jardim é a nossa mente subconsciente e o jardineiro somos nós. E aí todos os dias nós estamos plantando raízes de pensamento. A gente planta ali flores lindas, né? E vão dar. Só que também, galera, a gente planta também pensamentos negativos, que são o quê? Que são as ervas daninhas. E aí essas ervas daninhas vão crescer também. E se a gente não ficar atento, o que a gente está selecionando, a gente está armazenando, a imagem que nós estamos levando para o nosso subconsciente vai crescer. Sabe por quê, galera? Porque no mesmo lugar que está as coisas boas, está também as coisas ruins, que é o córtex pré-frontal. Galera, imagine que nós temos dois lobos dentro da gente. Nós temos o lobo bom e o lobo ruim. Aí você pergunta, mas Neto, qual dos lobos vence? O lobo vence aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais coisas ruins, mais pensamentos negativos, quem vai vencer vai ser o lobo mau, o lobo ruim. E se você contemplar pensamentos positivos, pensamentos de aponderamento, pensamentos que fazem com que você eleve sua autoestima, aquilo vai fazer com que você se torne o quê, galera? Vai fazer com que seus pensamentos, vai fazer com que aquele lobo bom vença. Aquele lobo bom tenha um vencimento. Aí, galera, eu gostaria de falar também para você sobre os padrões. Da sociedade. Nós temos padrões, né, que é imposto para a gente, que é o padrão de beleza, o padrão de felicidade, o padrão do ter, né? Você só é feliz se você tem, né? Então o ser fica de lado. E aí, o que vai acontecer? A gente vai estar sempre nos comparando. Mas Neto, comparando a quem? A gente vai estar comparando, galera. A gente vai estar comparando aos outros. A gente está comparando aos outros. E quando você compara com os outros, você sempre vai perder. Por quê? Porque o seu adversário ali que você está comparando, ele está num grau a mais que você. Ele está num grau a mais. Então você não vai conseguir. Então você tem que comparar com você de ontem, né? Você de 5 anos atrás. Não ficar comparando com os outros. Por quê, galera? Porque isso vai fazer com que você fique com autoestima baixa quando você começa a se comparar. Porque você vê que o Instagram, as redes sociais, eles trazem ali um padrão de beleza, tentando mostrar para a pessoa que ela só é feliz se ela tiver aquele corpo, se ela tiver aquele carro, né? Se ela tiver aquela casa. Mas, galera, nós temos que ser senhores da nossa vida. Nós não podemos deixar ser levado por essa situação.
nós temos que avaliar os nossos pensamentos. Porque veja só, quando a gente não avalia esses pensamentos, não examina esses pensamentos, o que acontece? Eles vão se enraizar, né? Esses pensamentos vão entrar direto e enraizar. Então é essencial que você olhe sua vida. Você tem que refletir, você tem que olhar, sair um pouco de você e olhar. Porque é assim, galera, é assim que você vai conseguir se livrar dessa situação. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, quando a gente busca ali o autoconhecimento, nós estamos dando um passo muito grande. Porque a maioria das pessoas, galera, que tem problemas emocionais, as pessoas que têm algum transtorno, né? O transtorno de pânico, né? O transtorno de bipolaridade, o transtorno borderline, a síndrome, né? Então, é isso que você tem que fazer. Por quê? Porque para você se livrar da ansiedade, você tem que ter esse autoconhecimento. Você tem que mostrar para você que você é empoderado, que você entende seus conflitos internos. Por quê, galera? Porque são esses conflitos internos que está fazendo com que você não avance, está fazendo com que você se torne um sujeito ansioso, se torne um sujeito que sente medo, que tem pensamentos derrotistas, aqueles pensamentos de isso acontece comigo, eu sou um fracassado mesmo, sabe? Então você precisa de uma vez por todas, galera, buscar o autoconhecimento. Mas Neto, como eu faço para ter autoconhecimento? Você tem que analisar seus sentimentos. É o que chamamos de inteligência emocional. Por quê, galera? Veja só, as suas emoções, você não vai deixar de senti-las, mas quando você analisa as suas emoções, você vai perceber a forma que você reage perante qualquer coisa. Por exemplo, bateram no seu carro, você não pode sair como louco. Você é louco, você bateu o carro? Não, você tem que sair do carro e falar: tudo bem? E aí, tudo bem? Você se machucou? Mas eu bati o carro, não sei o quê. Calma, você tá bem? Tô bem, então vamos conversar. Então você tem que ser senhor, galera. Você não pode deixar que nada, tire a sua tranquilidade, sua paz de espírito. Porque quando você desespera perante a situação, quando você se desespera, quando você começa a pensar negativos, aquilo só vai ficar mais negativo. Aí você fala assim: mas Neto, eu não consigo sair do buraco. Galera, você não consegue sair do buraco porque você está cavando esse buraco. Mas Neto, cavando? Não, eu não estou cavando. Você está assim, você está cavando esse buraco. Mas como assim? Porque, galera, veja só, o seu buraco, né? As coisas ali da sua vida, é você que é o responsável. Então, quando você fica ali falando que você é fracassado, falando que você não consegue,
você não vai conseguir mesmo. Você só vai se afundando, você só vai entrando mais para o buraco. Mas quando você toma a decisão de estudar, ler, dispensar aquele futebolzinho no final de semana, dispensar o refrigerante, a pizza, o lanche, aquela gordura que faz com que a mediocridade fique ali perto de você, não deixando você se deslanchar na vida. Você que está cavando esse buraco, você está cavando, então você tem que parar de cavar, você tem que pensar positivo, vai dar certo sim, porque a gente tem que ampliar nosso domínio sobre o mundo, porque, galera, a raça humana, ela só desenvolveu quando ela conseguiu dominar o mundo, quando ela conseguiu dominar a natureza. E aí nós temos que dominar o mundo, o ambiente que a gente está inserido. Você é o cara da sua vida. Alguém fala, você é o cara, Neto. Não, eu sou o cara da minha vida. Você é o cara da sua vida. Você tem que ser o senhor da sua vida. Você tem que parar de só ir no banco do passageiro. Você tem que ser o motorista dessa nave que é sua mente, seu cérebro, né? E aí, galera, veja só, quando nós percebemos que nós somos o ambiente que nós estamos inseridos, se você ler, se você estudar, se você buscar, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso por quê? Porque o segredo do sucesso é o conhecimento. Sabe qual o segredo total do sucesso? É você resolver algum problema. É você resolver um problema. Quando você tem o conhecimento, quando você estuda, quando você lê, quando você entende como funciona a natureza, como o mundo funciona, você vai fazer sucesso na sua vida. Você vai ser um cara controlado emocionalmente. Você não vai ser prisioneiro das suas emoções. Você vai ser alguém que tem sucesso. Alguém que luta constantemente e consegue esse sucesso. Você fala assim, mas Neto, eu não consigo. Eu sou um fracassado. Neto, eu sou um inútil. Neto, tudo que eu vou fazer não dá certo. Sabe por que não dá certo, galera? Porque você está falando isso. Porque como funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro, ele não sabe, por exemplo, ele não sabe o que é ruim e o que é bom pra gente. Ele não sabe o que é bem e o que é mal. O nosso cérebro, ele quer evitar que a gente não gaste energia, né? Então, a gente só vai conseguir sair daquela zona de conforto ali quando a gente tiver foco. A gente tiver foco, galera. O que é o foco? O foco é você guiar ali uma meta e seguir. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, o nome dele é A Única Coisa. A Única Coisa. Nesse livro, você vai aprender, você vai compreender que para você fazer sucesso na sua vida, você tem que ter foco e tem que focar em uma única coisa. Você não pode ficar pulando de galho em galho numa estratégia. Antes de você invalidar ou terminar de testar aquela estratégia, você já pula para outra. Não, isso não pode acontecer. Você tem que ser o quê? Você tem que ter foco numa única estratégia, porque a partir do momento, galera, que você tem foco,
você vai conseguir fazer sucesso na sua vida. Você vai passar num concurso público, você vai passar na OAB, você vai, sabe, você vai conseguir montar seu negócio próprio, você vai conseguir se deslanchar. Ah, mas Neto, como que você conseguiu chegar onde você chegou hoje? Galera, sabe qual que é o erro das pessoas? É desistir na primeira tentativa. Ah, você tentou uma vez, não deu certo? Tenta a segunda, tenta a terceira. Mas as pessoas, infelizmente, elas têm medo de frustrações, elas têm medo do novo, têm medo de ser protagonista, porque elas têm a crença que elas não merecem, ela tem a crença que elas é inferior às demais pessoas. Então, galera, o que a gente busca para você? O que a gente traz? Você tem que ter um pensamento positivo. Você tem que pensar sempre. Você tem que falar, não, eu consigo. Se alguém no mundo conseguiu fazer isso, você também consegue. Mas o problema, galera, é que a gente está com medo. A gente está vivendo numa geração medrosa, numa geração ansiosa, numa geração onde as pessoas sequer têm medo de tentar, porque só elas pensando no fracasso, elas vão pensar no derrotismo. E eu, galera, o que me fez atingir o nível que eu atingi hoje foi jogar. Foi partir para o jogo. Vamos fazer a analogia do jogo. Galera, o jogo é o seguinte: pro time que está na segunda divisão passar para a primeira divisão, ele tem que jogar igual o time de primeira divisão. Porque se ele não jogar igual o time de primeira, ele vai continuar sempre na segunda. E assim, o time de terceira divisão, ele tem que jogar igual o time de segunda divisão. Sabe? Então é isso. E imagine que nós estamos no jogo de futebol. Você está lá na arquibancada, você está lá vendo seu time lutar, ganhar falta, sabe? Mas você tem que estar no jogo, porque você não pode ficar só na arquibancada. Você tem que entrar no jogo, porque aqueles jogadores que estão lá levando porrada, que estão lá levando carrinho, sujeito a errar, sujeito a não conseguir fazer o gol, mas eles estão tentando, e vai chegar uma hora que eles vão conseguir ser o campeão da sua vida, o campeão da Libertadores. E o que nós enxergamos hoje? Nós enxergamos que as pessoas, elas têm medo de frustrações. Elas têm medo de ser exposta. Galera, eu lembro quando eu estava na quinta série, na quarta série, galera, eu estava na quarta série. E aí, eu estava lá nessa quarta série. E aí, um menino da roça, um menino que ia a pé para a escola, não tinha sandália direito para ir. Aí chegava lá e tentava acompanhar a explicação do professor, tentava, não conseguia. E aí, galera, chegou o final do ano, eu recebi a notícia que eu havia perdido. Galera, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto que hoje eu não esqueço. Tinha um pé de limão na casa que eu morava, tinha um pé de limão. Eu fui para debaixo desse pé de limão e comecei a chorar. Mas chorar, galera, compulsivamente, chorando. E aí, eu prometi para mim mesmo que eu ia ser diferente. E aí, galera, eu comecei a estudar.
no outro ano eu fui e comecei a estudar. Quando eu lembro dessa história, eu choro, galera. É sério mesmo. Quando eu lembro dessa história desse dia, né? O dia que eu sofri demais nesse dia. Então eu vim da escola, pra você ver, chorando por causa da escola, né? Um marmanjo desse. Eu vim da escola, eu sobrava notícia lá na escola. Aí eu vim da escola e cheguei debaixo desse limão e sentei e comecei a chorar. Chorar mesmo. Chorar compulsivamente. Chorar compulsivamente. Aí eu comecei a chorar. Chorando. Aí chegou num momento que eu parei de chorar. Eu falei assim, não. No outro ano eu vou passar. Se Deus quiser, eu vou passar. Aí, galera, eu repeti a quarta série. O professor passava o assunto lá na escola. Eu estudava de manhã, chegava à tarde e estudava. Pegava o livro, qualquer livro que eu achava, eu ia lendo. E aí, galera, chegou no final ali da quarta série, eu passei. Aí desse dia pra frente, galera, eu coloquei na minha cabeça que só depende da gente. Só depende da gente ir atrás. Só depende da gente ir atrás. E aí assim, chegou na quinta série, cada vez mais eu aumentava aquele nível de estudo. Aquele menino cheio de espinha na cara, aquele menino cheio assim, que não tinha mais medo, porque eu tinha prometido para mim que eu ia conseguir. E aí eu cheguei, pá. Aí, galera, no final ali da quinta série, aí eu passei. Aí eu lembro que quando eu entrei na quinta série, a primeira prova que eu fiz eu tirei 8. Mas eu pulei, galera. Eu cheguei no corredor do colégio e pulando. Campeão. As pessoas, os meus colegas olhavam para mim e falavam, mas por que ele está fazendo isso? Mas eles não sabiam. Aquele dia que eu sentei debaixo do pé de limão, aquele dia foi algo mágico na minha vida, galera. E aí eu comecei. Cheguei no colégio, pegava livros para ler. Quando eu cheguei na oitava série, galera, eu fui considerado o aluno que mais lia do colégio, o melhor aluno da minha sala. Eu acho que eu fiquei no colégio todo ali, tinha mais de 800 alunos, acho que eu fiquei o terceiro ou quarto, o melhor aluno. E aí eu fui para o ensino médio, continuei também com aquele objetivo, e aí, né, fui para São Paulo, cheguei lá, estudei, fiz faculdade, sabe? Então, assim, aquele dia debaixo do pé de limão, eu nunca esqueci. Por quê? Porque se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse tendo aquele momento ali, eu acho que eu ia ser mais qualquer um, né? Estudar por estudar, pescava e passava nas provas, tal. Mas aí, galera, falando, né, sobre isso. Então, aí o que eu indico para você? Você que está assistindo esse vídeo, eu agradeço. Se vocês puder, dê o like, se inscreva aqui no canal, porque é muito importante. Nós temos aqui a comunidade NJ Autoconhecimento. A gente quer passar o autoconhecimento. Beleza. Aí, galera, eu cheguei, formei em São Paulo. E o meu objetivo em São Paulo era fazer a faculdade, né? Só que, como assim, você precisa estudar e trabalhar, né? Porque eu tive que estudar e trabalhar.
Eu estudava de dia e trabalhava à noite. Então eu tinha sempre aquela motivação de estudar, Por quê? Veja só, hoje a sociedade, os seres humanos em geral, tem muita facilidade, né? Tem muita facilidade. Por que tem essa facilidade? Tem essa facilidade por quê? Porque, veja só, o mundo evoluiu, né? Também hoje tem a internet, né? Tem a internet, que você tem um mundo às suas mãos. Então, e aí você o quê? Você fica preso às redes sociais, fica preso àquelas canais de comédia, e esquece de se aprofundar, de estudar, de ter o conhecimento. Galera, olha só, mas Neto, eu quero ter paz de espírito, Neto, eu quero vencer essa ansiedade, eu quero conseguir meus objetivos. Galera, a ansiedade, ela pode dizer que é algo bom, pode dizer que é algo bom, porque, galera, eu sou muito ansioso. Eu criei esse canal aqui, foi por causa disso, por causa da minha ansiedade, é demais. E aí, por isso que eu criei. Por quê? Porque se você tiver autoconhecimento, se você saber como é que funciona a sua mente, saber como é que funcionam os seus sentimentos, você vai conseguir ter uma vida boa, Por quê? Porque você tem o conhecimento, sabe como você funciona. E aí, o problema, galera, é que as pessoas, elas ficam presas nelas mesmas, né? Elas já se dão por vencida, né? Ela acaba já se dando por vencida. Mas veja só, eu vou te falar como que nossa mente funciona. Nossa mente, ela funciona por associação. Se você vê um cachorro, por exemplo, e aquele cachorro te mordeu na infância, você vai se associar a alguma coisa que você já tem no passado sobre o cachorro. E aí você vai ter o sentimento. Você pode ficar com medo, você pode ficar com raiva, sabe, N situações que você pode ter. E se aquele cachorro também foi algo bom na sua vida, foi seu amigo, te ajudou, com certeza também você vai ter alegria, você vai ter pensamentos positivos, né? E aí a nossa mente funciona assim. Você associa a algo que está no seu subconsciente. Aí você vai fazendo isso. Porque, galera, nunca esqueça disso. A emoção é o combustível da ação. Mas por que, Neto? Por que a emoção é o combustível da ação? Quando você tem uma emoção, você vai ter um sentimento, um pensamento. E aí você pode recuar, né? Ficar triste, ficar com medo, recuar, ou você pode se sentir empoderado. Por isso que é importante você fazer coisas positivas, você fazer atividade física, você dormir bem, né? Você se livrar daquelas pessoas que te fazem sentir mal e se afaste. Por quê, galera? Porque muitas pessoas hoje são medíocres. Muitas pessoas hoje eles não querem que você suba, eles querem que você fique a nível deles. Então eles são medíocres. Então, se eles falar que você não consegue, você agradece e se afasta. Por quê? Porque o pensamento negativo, ele destrói. Ele é destrutivo, galera. E aí assim, né? Aí nossa mente, ela funciona dessa forma. Ela funciona com associação. Então, se você vê
algo, aquilo vai trazer para você pensamentos. E você pensa, aí você já leva aquela imagem, né, por seu subconsciente. Toda vez que você pensa, vai gerar uma imagem. E aí você já leva ela para o seu subconsciente. E aí, se você, ouve coisas boas, você vai, né, automaticamente levar coisas boas para o seu pensamento. Se você ouve coisas negativas, um ambiente negativo, você vai levar também. É por isso, galera, que o ambiente que você está inserido, ele conta muito para o sucesso da sua vida. Beleza. Não só você ver, mas você sentir, você falar algo, tudo isso vai virando pensamentos no seu subconsciente. Nós temos mais de 50 mil pensamentos por dia. Mas vamos lá. Galera, então é dessa forma. Porque a emoção é o que? A emoção é o combustível da ação. A emoção é o combustível da ação. Aí, mas Neto, como que é a nossa mente de acordo com a neurociência? Galera, olha só, nossos neurônios, as informações ficam neles. E aí o que acontece? Nós precisamos o quê? De ter dopamina, de ter serotonina para esses neurotransmissores pegar esses pensamentos e levar para onde? E levar lá para o nosso subconsciente. E então, galera, é isso que eu quero falar para vocês. Você precisa mudar seu hábito de vida. Você precisa cultivar bons hábitos. Mas Neto, como assim cultivar bons hábitos? Você precisa, meu querido, você precisa cultivar esses hábitos. Mas Neto, como que eu vou cultivar esses hábitos? Você vai eliminar programas sensacionalistas da sua vida. Você vai eliminar as pessoas que te fazem se sentir mal. Você vai afastar dessas pessoas. Você vai fazer atividade física. Você vai dormir bem. Você fazendo isso, você consegue ter seus neurotransmissores mais firmes. Por quê? Veja só, você precisa, meu querido, constantemente estar examinando os seus pensamentos, estar analisando os pensamentos que você vai infiltrar no seu subconsciente. Galera, olha só. Quando a gente fala de mente inabalável, quando a gente fala de resiliência mental, você não pode ser prisioneiro das suas emoções. Mas Neto, o que é ser prisioneiro das emoções? Galera, prisioneiro das emoções é você. Alguém te fala uma coisa, você já quer brigar, você já quer entrar em conflito. Você não pode pegar tudo que te falam. Você tem que filtrar. Você tem que entender que às vezes muitas coisas podem não estar no seu controle. E aqui eu queria falar do estoicismo, galera. O que foi o estoicismo? O estoicismo, ele é uma corrente filosófica que é criado por Zenão de Sítio, né? E que ele traz para a gente que para a gente ter paz de espírito, a gente não pode querer controlar o que não está em nosso alcance. O que não estiver em nosso alcance, a gente tem que compreender e entender. E o estoicismo, galera, é uma prática muito importante. Eu lembro até de Zenão de Sítio. Quem foi Zenão de Sítio? Zenão de Sítio, quem foi Diógenes, né? O filósofo Diógenes. Aí Diógenes, ele tinha as posses dele tudo, mas ele vendeu, ele deu para os pobres e tal, e foi morar num barril.
ele foi morar num barril. E aí conta a lenda, né, a história que Alexandre o Grande chegou lá onde ele morava e aí ficou sabendo, né? As pessoas falavam de Diógenes. Aí Alessandro o Grande, né? E ele foi lá visitar. Zé não. Aí ele foi lá visitar Diógenes, né? Chegou lá e falou assim: eu tô sabendo que você está vivendo em um barril. Eu te admiro por isso, mas se você me pedir qualquer coisa, eu te dou agora. Isso tava um sol, assim, e Alexandre o Grande estava fazendo sombra, né? Tava fazendo sombra. Aí Diógenes falou assim, ó, você pode pedir, Alexandre o Grande falou, você pode pedir qualquer coisa. Aí Diógenes falou assim, ó, o que eu queria era só que você saísse de frente do meu sol, né? Foi isso, galera. Então, assim, a gente precisa disso. A gente precisa entender que a gente vive em uma sociedade de padrões, né? Como eu falei para você no início, né? A gente vive na sociedade de padrões e a gente quer atingir esses padrões a todo custo. Então, a gente está sempre querendo estar na moda, querendo ter o corpo igual da modelo ali. Você está querendo ter o carro, né, que você viu ali que está na moda, mas você não consegue e aí você acaba ficando frustrado, você acaba ficando ansioso, você acaba ficando de uma forma em que você vai ter pensamentos negativos, achando que você é inútil. Por quê, galera? Veja só, a gente se confunde, nós confundimos com o mundo, né? Existe o mundo e existe nós, corpo e mente. Aí, quando a gente pensa algo, a gente já acha que é real, acha que é a realidade. Mas você está tendo esse pensamento por quê? Porque você viu algo que está no mundo e esse algo está no seu subconsciente. Sabe por quê que às vezes pode não ser real? Porque assim, ó, porque quando você pensa, quando você vê, você já faz associação com aquilo que está armazenado dentro de você. E aí gera o quê? Gera um pensamento. Então, quando acontece isso, corre o risco de aquele pensamento que você está tendo não ser real. Por quê? Porque assim, ó, o nosso subconsciente, ele armazenou aquilo, mas não armazenou com a realidade. Então, você vê falar, por exemplo, você vê uma rachadura na parede, aí você olha e você já começa a ter aquele pensamento de que você não consegue melhorar aquela rachadura, você não consegue, sabe? Você olha para aquele sapato, o sapato tá velho, você vê, eu não tenho dinheiro para comprar um novo, eu sou um derrotado, eu sou um inútil, eu não consigo, não sei o quê. Então você já vai colocando aquilo no seu pensamento. E na verdade só é uma parede suja. Aquela parede, ela não está interferindo em nada, ela tá ali, beleza, não está interferindo em nada. Mas para você quando alguém chegar na sua casa, o que vai acontecer? Ele vai olhar para a parede e aí você já vai sentir, moço, essa parede suja, eu que não consigo, não sei o que. Talvez a pessoa nem está pensando nisso, e você está aí. Veja só, galera, olha para você ver como que a gente distorce a realidade. Às vezes você quer ir numa festa e aí você escolhe ali uma roupa, né? E aí você fala, moço,
essa roupa não ficou boa em mim, né? Essa roupa não ficou boa. Aí beleza, a roupa não ficou boa, tal, mas você vai pra festa. Aí chega lá, as pessoas começam a olhar pra você normal, né? Como olha pra todo mundo. Você já vai pensar, ó, fulano tá olhando pra mim. Fulano. Então você enxerga sempre, você enxerga sempre baseado em quê? Baseado naquela roupa que você está. Mas talvez o que a pessoa tá olhando pra você é te admirando, olhando para você e julgando elas, né? Porque assim, as pessoas estão olhando para você e julgando elas. Então, o centro, você tem que entender, galera, que o centro da atenção não é você. Você sempre acha, o centro, não. O centro da atenção é a própria pessoa. Por exemplo, o centro da atenção não é em você. O centro da atenção é nela. Porque quando ela olha para você e vê algo em você, ela está julgando algo nela. Ela está construindo o pensamento para o subconsciente dela. E aí você também já está fazendo isso. Você está construindo pensamentos para o consciente seu. Entendeu? E aí é assim que as pessoas distorcem a realidade. Porque na realidade, talvez aquilo não faz sentido. Agora quando você coloca uma roupa lá que você falou, não, eu tô bonito, eu vou arrasar. Aí quando você tá lá na festa e tal, as pessoas começam a olhar pra você, você tá vendo? Eu tô bonito mesmo, todo mundo tá olhando pra mim. Então a situação é a mesma. A situação é a mesma. Depende de como você vê, depende de como você reage. Porque, galera, tem uma frase que eu gosto que fala assim, não importa o que aconteceu com você, o importante é a forma que você reage com o que aconteceu com você, certo? Então é isso, meu amigo. Você precisa entender que o outro, quando o outro tá olhando para você, na verdade está gerando pensamentos no subconsciente dele, né? Então a realidade é essa. Porque, galera, olha só, é muito importante isso. É muito importante você compreender como que funciona e esse processo. É isso que a gente fala de autoconhecimento. É isso que a gente traz, que é o autoconhecimento. Por quê? Porque a partir de você sabendo disso, você vai de boa. Você não vai ter medo de aparecer em público. Você não vai ter vergonha. Por quê, galera? As pessoas estão focadas nelas mesmo. As pessoas estão focadas nela mesmo. Você tem que ter isso na sua consciência. Neto, mas vou fazer alguma coisa e fulano vai falar isso. Não. Você tem que entender que as pessoas estão focadas nelas mesmo. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o centro das atenções. Porque, galera, quando alguém porque olha só, as pessoas estão sempre comparando, está sempre associando, né? As pessoas estão sempre associando. Quando você fala alguma coisa, quando elas te vê, a roupa que você está, o jeito que você está, ou seja, as pessoas estão associando. Aí, por exemplo, a pessoa te viu e fala assim, moço, você está assim. Por que ela falou isso? Por que a pessoa falou isso? Ela falou isso de acordo a ideia que está armazenada daquilo, né? Vocês entenderam? Aí, por exemplo, a pessoa chegou para outra e falou assim, essa roupa, vamos pegar o exemplo da roupa. Não, vamos falar a barba, né? Falar, sua barba está curta, né? Você está bonito com a barba curta, né? Com a barba feita. Você está bonito. Mas por que ela falou isso? Ela falou isso porque ela já te viu com barba,
entendeu? Já te viu com barba. Só que pode ser que outra pessoa que você tiver sem barba vai olhar e falar assim, não, você é mais bonito com a barba. Sabe? Então assim, tudo já vem diante do que está armazenado dentro de você, do que está armazenado no seu subconsciente, certo? Galera, eu quero que vocês entendam que você é senhor da sua vida, você é o protagonista, você é o cara da sua vida. Então você não pode ter medo, você tem o quê? Você tem que estar confiante em você. Você tem que entender que você pode fazer o que você quiser fazer. Basta você focar. Basta você ter foco. Ah, Neto, mas eu não consigo. Você não consegue porque da primeira tentativa você desiste. Você tem que continuar tentando. Você não pode fazer uma coisa para dar certo. Você tem que fazer uma coisa até dar certo. Por quê? Porque o segredo da inteligência... Qual é o segredo da inteligência? O segredo da inteligência é você tentar várias vezes. Eu lembro, galera, que quando eu comecei a sair de festa... e tal, e tinha espinha na cara, né? Tinha espinha na cara, tudo tal. Aí eu comecei a sair na festa. Aí eu cheguei lá, pá, olhei para um lado e pro outro, falei, mulher nenhuma olhando para mim, garota nenhuma olhando para mim. Falei, rapaz, tem que... E você sabe, a gente tem medo, né? De chegar numa menina e levar um não. Mas aí eu botei aquilo na cabeça, falei assim, eu não tô importando com não. Já levava a mão, leva. Aí um dia eu fui pra festa, numa cidade vizinha lá. Aí eu fui, cheguei lá. Eu lembro que eu paguei R$5 na passagem. Aí eu tava lá em pé, sem pegar nada, sem as mulheres olhar pra mim e tal. Falei, moço, eu paguei 5 conto. É desaforo. Eu paguei 5 conto pra vir nessa festa. Naquela época, R$5 era um dinheirão. Eu paguei 5 conto pra vir nessa festa. E agora... eu tô aqui parado, não tô nem aí, levar a mão, não tô nem aí. Aí cheguei em uma, galera, não. Cheguei em outra, não, eu não desistia. Aí eu cheguei assim num grupinho assim tal, de amigas, porque naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha aqueles aplicativos de relacionamento que você já marca com a pessoa. Não, era na festa. O cara chegava na festa e tinha que você virar. Aí eu cheguei e não. Aí chegou num momento que eu tinha levado 10 não. Falei, rapaz, 10 não, né? Cheguei num grupinho ali, cheguei em todas, na frente de todas. Você não quer? Você quer? Não, nenhuma quer. Aí eu assim, já estava desanimado, falei assim, hoje não vai dar certo não. Aí tinha uma assim, bonita assim e tal. Falei assim, essa menina vai me dar um não. Mas é outra tentativa, já tô aqui, já tô mesmo como é que se diz? Já tô na chuva mesmo, pode molhar mais. Aí eu cheguei, aí falei pra ela, e aí, tudo bem? Eu tô te olhando desde o início da festa e tal. Será que a gente tem uma chance da gente conversar melhor, se entender? Aí ela falou, demorou, vamos conversar e tal. Galera, cheguei, beijei ela aceitou. Aquilo foi mágico, galera. Eu entendi, naquele momento, que a vida, ela não é uma tentativa, ela não é 2 tentativas, ela não é 3, 4, a vida é várias tentativas. Eu entendi que para você ter sucesso na vida, você tem que tentar, você tem que colocar em prática aquilo que você está pensando, porque se você só pensa e não coloca em prática, com certeza absoluta, você não vai ter sucesso na sua vida. E aí, galera, é isso que eu falo para você.
Você precisa ter essa mentalidade. Você precisa parar de se vitimizar, porque tem, galera, tem. A maioria das pessoas, elas se vitimizam muito. Você não pode ter medo de sofrer. Você não pode ter medo de ter problema. Ah, mas Neto, eu não falo problema, eu falo desafio. Porque toda vez que você tem um problema, você está crescendo, você está se expandindo. Você está se expandindo seu domínio pelo mundo, né? Você está, cada vez mais você está se expandindo. Você tipo, fracassou da primeira, mas você já tem algo mais, um conhecimento a mais para você chegar na segunda. Você fracassou na segunda, você vai, sabe? Você vai fazendo isso. E a vida é isso, galera. A vida é isso. A vida ela não é só você da primeira você vai lá e consegue. Você pode ver a maioria desses jogadores famosos aí, você vê que eles tentaram várias vezes, eles não desistiram e eles fizeram sucesso. Então, você tem que entender, só pelo fato de você tentar, já é o início. Porque o início, galera, é a tentativa. Você tentou, e você não pode, depois de você ter fracassado, você falar, não deu certo. Porque quem define que dá certo é você. É você que define. É você que define que dá certo. Então, galera, é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria que vocês entendessem, sabe? Eu queria que vocês entendessem. Eu queria que vocês tivessem a sensibilidade de compreender que a vida ela é algo que depende muito do ambiente que você está inserido. Tudo que você vai pensar, tudo que você vai fazer, tudo está relacionado ao seu subconsciente. O subconsciente, galera, ele é um campo imenso, ele é um campo vasto, né? O nosso consciente é só a pontinha do iceberg ali, né? Do iceberg ali, ele só é a pontinha. Aí você fala assim, mas Neto, fala aí para mim o que eu tenho que fazer para mim ter uma mente, resistente, uma mente inabalável. Galera, eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Vocês têm que saber como funciona o mundo, saber que o mundo funciona que você funciona por associação. Você tem, galera, que fazer prática de exercícios físicos. Você tem que mostrar, cercar de pessoas positivas, né? Você tem que cercar de pessoas positivas, pessoas que te deixam empoderados, não pessoas que contribuem para o seu fracasso, né? Você tem que se empoderar, você tem que evitar, galera, a mediocridade. Você precisa evitar a mediocridade. Mas Neto, o que é a mediocridade? A mediocridade, galera, são aquelas pessoas que quer que você esteja sempre no nível delas. Se você subir mais um pouco, elas não vão gostar. Então você tem que sair da mediocridade, você tem que colocar para fora, tirar de você. E a mediocridade ela está a toda hora te cercando. Quando você desiste de algo, foi a mediocridade que esteve ali grudada em você e fez com que você desistisse. O que é mais que a gente pode trazer de dica para você? Galera, não tenha medo de tentar, não tenha medo de tentar. Você tem que parar de se vitimizar. Você tem que parar de achar que você é uma vítima, né? É uma vítima. Você tem que parar de culpar os outros pelos seus fracassos. Se não deu certo, foi você. Mas só você que tem a capacidade de fazer novamente. E aí, galera, é isso que eu falo. O que mais que você pode? Galera, você precisa
praticar yoga, praticar meditação, porque aquilo vai fazer com que você atinja o espírito de paz ali, a paz inferior. E aí quando você atingir esse espírito, o que acontece? Você vai ser empoderado, você vai ser elevado. Galera, então é isso, galera. Então é isso. Nós temos aqui nossa comunidade de NJ Autoconhecimento. A gente quer que você entre para a nossa comunidade. Temos aqui também temos também aulas todos os dias. Todo dia a gente posta vídeos. A gente quer que você seja nosso seguidor, segue nosso trabalho. Se você também puder nos ajudar também, porque para você ser membro aqui do nosso canal, mas né, pagar uns R$2 pra gente já tá bom, né? Você pagando R$2 por mês tá bom pra gente, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês fiquem bem. Galera, olha só, eu gosto de encerrar um vídeo sempre com uma frase de impacto. O homem toma como os limites do mundo o seu único campo de visão. O homem toma como limite do mundo o seu único campo de visão. Para você, o mundo só é aquilo ali, só é aquela bolha ali. O mundo não é só isso, o mundo é muito mais. Certo? Beijo, se inscreva aqui no canal e dê o like. Senta o dedo no like.